Olá, está começando mais um Notícia em Detalhe, nosso programa quinzenal com participações de especialistas que discutem temas que impactam o universo da contabilidade. Hoje você vai ficar por dentro dos prazos do Imposto de Renda de 2022, vai entender quais documentos você deve separar e como não cair na malha fina. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. O Imposto de Renda completa 100 anos em 2022. Ele foi instituído em 1922 por meio do artigo 21 da Lei de Orçamento número 4.625. Desde então, cada contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, paga uma certa porcentagem de sua renda ao governo. Quem ganha mais, paga mais imposto. A ideia é que parte da população que tem rendimentos maiores contribuam mais para o governo, com o objetivo de gerar dinheiro para melhorias na qualidade de vida de toda a população. De acordo com o Ministério da Fazenda, parte dos impostos arrecadados é destinada à saúde, educação e programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Outra fração desse dinheiro é enviada para programas de geração de empregos e inclusão social, como plano de reforma agrária, construção de habitação popular, saneamento e reurbanização de áreas degradadas. E também existe uma parcela direcionada para investimentos em infraestrutura, segurança pública, cultura, esporte, defesa do meio ambiente e estímulo ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Fato é que todo ano os trabalhadores devem declarar o imposto de renda entre os meses de março e abril. E como a data se aproxima agora em 2022, convidamos Walter Kolpe, que é auditor fiscal aposentado da Receita Federal e especialista em imposto de renda. Seja bem-vindo, Walter. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Walter, para começar, quem que está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda de 2022? São 7 condições que foram baixadas pela Instrução Normativa 2065, do último dia 25 de fevereiro. Para não ficar muito extenso, eu destaco 2 ou 3 condições mais importantes. A primeira delas diz respeito ao rendimento tributável sujeito ao ajuste na declaração, por exemplo, salário, rendimento de aluguel e outros rendimentos, cujo somatório no ano de 2021 tenha ultrapassado R$ 28.559,70. Uma segunda condição, que também diz respeito a rendimento, desta feita rendimento isento ou não tributável. Como exemplo, temos saque de fundo de garantia, rendimento de poupança, ou ainda rendimento tributado exclusivamente na fonte. O principal exemplo é o 13º salário, prêmios de loterias, rendimentos de aplicações financeiras em renda fixa e outras. Se o somatório desses 2 tipos de rendimento no ano de 2021 passou de 40 mil, também o contribuinte está obrigado à entrega. E mais uma condição, para ilustrar, diz respeito não a rendimento, mas diz respeito ao patrimônio do declarante. Se em 31/12/2021 o somatório dos bens e direitos, móveis, imóveis, saldos bancários, aplicações financeiras, etc., ultrapassar R$ 300 mil, esse contribuinte também estará obrigado à entrega. Lembrando que das 7 condições de obrigatoriedade, basta que o contribuinte se inclua em apenas uma delas para que esteja obrigado a entregar a declaração. Certo, e o prazo de início da entrega do imposto de renda nesse ano é 7 de março. Como que os contribuintes podem começar a preparar a documentação realmente, já que o prazo é um pouco mais curto esse ano? Exatamente. Como tem uns dias a menos, o contribuinte tem que se ocupar de organizar toda a documentação nesse período que antecede a entrega e ter toda a documentação em mãos referente a todos os seus rendimentos, todas as suas despesas dedutíveis, despesas médicas, despesas com ensino regular, deduções de educação,
pagamentos efetuados a médicos, dentistas e assemelhados, pagamentos de previdência privada, etc. E também lembrando que as pessoas não se atentam, e eu me deparei com esse lançamento recentemente, a Receita cobrando isso, pagamentos efetuados a pessoas físicas, mesmo que não se constitua em dedução, eles são obrigatórios. Um exemplo clássico é aluguel. Você paga aluguel para pessoa física, não é dedutível da sua base de cálculo do imposto de renda. Entretanto, se o pagamento for para uma pessoa física, você está obrigado a colocar esse rendimento na sua declaração. A não colocação pode implicar em multa de 20% sobre esse valor que foi omitido. Por que acontece isso? Porque a Receita cruza a sua informação como pagador para ver se o beneficiário do rendimento não omitiu esse valor da sua declaração. Resumindo, juntar toda a documentação, informes de rendimentos em geral, para que no dia 7, saindo do programa, você já consiga preencher e entregar a sua declaração. Walter, e hoje nós temos dois modelos de declaração, a completa e a simplificada. Quais que são as diferenças entre elas? Eu gosto de fazer uma comparação, inclusive, que eu acho que ajuda para fins de entendimento, que é a declaração completa, esse é o nome antigo, hoje chama-se opção pelas deduções legais, ela se assemelha à pessoa jurídica que declara pelo lucro real, ou seja, eu trago para minha declaração efetivamente todas as minhas rendas, todas as minhas despesas dedutíveis, chego à base de cálculo, calculo o meu imposto devido. Já outra forma de se apurar o imposto, que é a opção pelo desconto simplificado, eu utilizo 20% do meu total de rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste no lugar das despesas que eu teria que lançar lá na ficha de pagamentos efetuados. Lembrando que eu lanço todas as despesas e depois eu faço a opção pela melhor forma de tributação. Lembro também que esse 20% tem uma limitação, é pouco mais de 16 mil reais o limite desse 20%. Mas não há restrição, eu posso, em qualquer situação, utilizar tanto o antigo modelo completo como o antigo modelo simplificado. Inclusive, nesse ano, agora em 2022, teve uma mudança para a declaração simplificada. É isso? Qual que foi ela? Conta para gente. Temos várias modificações, basicamente no aplicativo, no programa, né? Nós tivemos uma tentativa, inclusive via reforma tributária, de reduzir a possibilidade de dedução da declaração simplificada. Este ano, nós temos fichas da declaração de imposto de renda sendo modificadas. Elas estão trazendo facilidades no preenchimento. Declaração de bens e direitos é uma ficha que o declarante vai ter que prestar atenção, porque mudou, a Receita agrupou em 9 grupos os bens, na verdade vai facilitar o preenchimento, mas é preciso atenção, se você vai importar os dados do ano anterior, da declaração de 2021, muitos códigos de bens podem vir em branco e você vai ter que conferir, porque o sistema, de forma automática, não conseguiu entender na nova classificação. Foram excluídos 9 códigos, criados 13 novos códigos, todos com a função de facilitar o preenchimento. E ainda na declaração de bens e direitos, que há cerca de 5 anos foram exigidas novas informações, nós teremos, a partir deste ano, a obrigatoriedade do Renavan dos veículos. Então, esse dado era opcional, se eu deixasse em branco não dava erro. A partir deste ano, o Renavan
será obrigatório e tem que estar correto o número. E esse ano a declaração simplificada ela foi ampliada para os brasileiros, é isso? Como que vai ser feito esse acesso? A declaração pré-preenchida, ela passou a ter o acesso praticamente para todo e qualquer declarante. Até o ano passado, haviam restrições significativas para a pré-preenchida, inclusive para se baixar o conteúdo da pré-preenchida, obrigatoriamente eu tinha que ter certificado digital. Este ano, essa validação, para que se exige o certificado digital? Para que haja segurança de que é você mesmo que está acessando os seus dados. O que é a pré-preenchida? A pré-preenchida nada mais é do que a Receita oferecendo ao declarante todas as informações que ela já recebeu de terceiros. E por isso precisa de uma segurança. Como este ano o acesso foi ampliado através do portal Gov.br, todas as pessoas que possuam acesso prata ou ouro do Gov.br vão conseguir importar a sua declaração pré-preenchida, independentemente do meio que venha utilizar. O PGD, o Programa Gerador de Declaração, que também será liberado em 7 de março, online, na página da Receita, ou mesmo usando aplicativo móvel, tablets e smartphones. E quanto à restituição do imposto de renda desse ano, quem tem direito a receber e os prazos, eles mudaram? Mantido o prazo do ano passado, ou seja, começando mais cedo, o primeiro lote será em maio e o último lote, o quinto lote, em apenas 5 lotes, a exemplo do ano passado, será em setembro. Tem direito à restituição aquele contribuinte, primeiro, que entregou corretamente a sua declaração. Isso é importante, porque às vezes a pressa para receber a restituição faz com que o contribuinte cometa erros na declaração. E aí ele precisa retificar. A data que vale para fins de restituição é a data da retificadora. Então, entregar logo significa que a restituição sai mais cedo, mas é preciso entregar corretamente. E tem direito à restituição aquele contribuinte que durante o ano teve retenção na fonte ou mesmo recolheu carnê-leão em valor superior àquele resultante do cálculo em cima da base de cálculo que ele ajusta na declaração. E para finalizar, quais dicas você daria para evitar cair na malha fina? O maior cuidado que o contribuinte deve ter é, primeiro, só leve para a sua declaração informações, dados, lançamentos que você consiga comprovar para o fisco, porque se o fisco pedir e você não comprovar, isso será glosado, será excluído da sua declaração. Segundo, muita atenção ao se colocar um dependente na declaração. Colocar um dependente na declaração, independentemente de qual seja o dependente, significa declarar em conjunto com esse dependente. O que é isso? Significa que você coloca o dependente, deduz o valor da dependência, deduz despesas médicas desse dependente, despesas com instrução e outras. Mas você tem que colocar na sua declaração todo e qualquer rendimento desse dependente, pagamentos que ele fez, você vai colocar dívidas e ônus reais desse dependente, ou seja, todas as informações do dependente serão adicionadas à sua para fins de imposto de renda. E, claro, tenha toda a documentação em mãos na hora de preencher. Se alguma coisa ficar de fora e você precisar retificar ou você não notar que ficou de fora, isso pode te levar à malha. E se cair em malha, haja rapidamente antes que o fisco te intime ou notifique. Dessa forma, você evita multas maiores, que seriam as multas de ofício. Tá certo, essa foi a participação do Walter Coupe, que é auditor fiscal aposentado da Receita Federal e especialista em imposto de renda. Muito obrigada pela sua participação, Walter. Eu que agradeço, um abraço a todos.
Em 2022, o prazo para declarar o imposto de renda termina no dia 29 de abril. Os contribuintes atrasados terão que pagar multa equivalente a 1% ao mês do imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido, além de juros proporcionais à taxa Selic. E esse foi o Notícia em Detalhe. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Até mais!